Olá pessoal, eu sou o professor Elton Kramer, sejam todos bem-vindos a esse vídeo onde iremos dar algumas dicas para você que vai fazer essa prova da PGM de Vitória Espírito Santo. Vocês que estão aguardando os desdobramentos aí judiciais a respeito do concurso, mas não podem perder tempo, ou seja, vocês têm que estudar, continuar com esse estudo contínuo e aprofundado para essa prova que é tão importante como essa da PGM de Vitória. Eu tenho algumas dicas para vocês que são de suma importância, que precisamos entender como que você deve se portar nessa reta final. Então é aquela falácia, por exemplo, que dizem que em reta final você deve descansar, não deve abrir livro. É mentira, é fake news. Você tem que se aprofundar realmente, você até o último momento você tem que revisar a matéria, porque é aquele momento que você vai relembrar de matérias importantes. Obviamente, você não pode deixar tudo para a última hora, tudo que você não estudou antes, querer estudar em cima da hora. O planejamento é a continuidade, é o segredo e a boa estratégia para o concurso público. Mas eu tenho algumas dicas para vocês a respeito desse concurso. Acompanhem comigo. Primeira situação, a gente precisa entender a prova que vocês vão enfrentar. Então veja, tem 3 etapas, né? A prova objetiva, que é a classificatória eliminatória. A segunda etapa, que é uma prova discursiva, que é muito importante também vocês se prepararem, um tipo de estudo diferente da prova objetiva. Também classificatória eliminatória. E terceira etapa é a prova de títulos, que ela é apenas classificatória. É importante entender as etapas de uma prova de concurso público para saber como você deve se preparar. A prova objetiva, você tem que ter uma preparação um pouquinho mais superficial e ampla. Já a prova dissertativa, como são normalmente poucas matérias, você tem que ter um foco e profundidade necessária para você resolver essas questões. Então, sempre fique atentos a um bom curso preparatório e também a bibliografia correta, para você não simplesmente sair dando tiro para tudo que é lado, ok? Outra situação, você precisa também saber os requisitos do concurso. Esse concurso da PGM Vitória, ela exige que tenha graduação em nível superior em Direito, por óbvio, né? Inscrição na OAB Espírito Santo, né? E isso tudo ele vai ser exigido no momento da posse, relembrando, né? Experiência profissional de 3 anos na advocacia efetiva, comprovada com atos privativos por ano. Então, normalmente você tem aí os concursos exigindo do candidato essa comprovação de atos processuais exclusivos do advogado, né? Isso você pode acompanhar aí no edital para maiores esclarecimentos. Mas, a grosso modo, você precisa entender o que você vai enfrentar, né? Como podemos passar para vocês esse edital destrinchado. Outra questão, você tem que saber o que vai cair. Para você ter foco no estudo, você tem que saber as matérias que serão exigidas de você. Nós temos aqui administrativo constitucional, processo civil e tributário. Essas 4 matérias a gente coloca como matérias bases do concurso. Então, administrativo constitucional e tributário, em provas da advocacia pública, são matérias base. O processo civil também é uma matéria super importante e normalmente vem com um peso muito grande em prova da advocacia pública, porque o que mais você vai fazer é enfrentar processo. Então essas 4 matérias eu encaro como matérias bases para o seu concurso. Prosseguindo, temos ambiental, urbanístico, trabalho e processo trabalho, civil e empresarial. Essas matérias, embora a gente não trate como matérias bases, são matérias importantes para a tua classificação. Então, a prova objetiva, você vai concorrer com outros candidatos. Quem conseguir uma pontuação maior vai se classificar. E lembrando aqui, eu coloquei a observação que a nota de corte vai ser de 60% ou tirar 0 em alguma disciplina, você também estaria fora. Então, o mínimo que você pode fazer na prova é 60%. É uma nota de corte assim significativa, dependendo até do grau de dificuldade da prova. Mas é importante vocês também estarem atentos àquelas matérias que serão exigidas, porque é algo que a banca está encarando como importante para o exercício profissional. Então, isso é uma estratégia de estudos. Independente do que vai acontecer na prova da PGM Vitória, você tem uma diretriz. Então, embora aconteça um desdobramento judicial até de uma anulação,
Você vai ganhar um tempo para você estudar e vai acontecer esse concurso público. Por isso que aproveite esse momento, não fique triste para o concurso de repente atrasar, mas estude, aproveite para você se aprofundar e se tornar mais competitivo ainda para esse concurso. Lembrando, nós temos a fase objetiva e também temos a prova subjetiva. Lá teremos 3 questões discursivas, uma peça processual e um parecer. Né? Lembrando que valerá 20 pontos e será aprovado nessa prova o candidato que obtiver no mínimo 10 pontos. Né? Então veja, a metade da prova você vai ter que acertar. Isso é importante porque a prova dissertativa normalmente mede o grau de conhecimento e raciocínio jurídico do candidato. Então não adianta você saber a matéria, você tem que saber externar e também demonstrar um raciocínio jurídico como uma peça judicial real. Então não adianta você simplesmente saber todas as decisões do STF e STJ e você não conseguir colocar o raciocínio jurídico que a banca vai exigir. Então por isso, questões dissertativas é um estudo diferenciado. Não é um estudo como você vai fazer para a prova objetiva. Você tem que ter um norte diferente, ok? Também temos algumas dicas e estudos para a reta final. Primeiro, aquilo que eu falei para vocês, conhecer a prova e a banca. Atualmente, a banca é o IBAD. Nós precisamos entender essa banca, se tem provas anteriores, ler essas provas, tentar responder questões para vocês saberem o perfil da banca. Leia o edital, claro que eu passei aqui para vocês os principais questionamentos, principais explicações frente ao edital, mas todo concurso é essencial que vocês leiam o edital, é a regra do concurso, então vocês têm que saber o que pode e o que não pode ser exigido de vocês. Ler legislação local. Sempre que eu trabalho com candidatos à prova de PGM, eu falo o seguinte, você vai ter um estudo geral que se aplica a todas as provas de advocacia pública. Mas quando você for fazer uma prova de determinada PGM, você no mínimo tem que reservar uma semana ou metade de uma semana para ler legislação local. Saber o que fala a lei orgânica, o Código Tributário Municipal e outras legislações que o edital traga. Por quê? Porque você pode enfrentar questões de legislação local e muitas vezes você nunca viu aquela matéria, você nunca viu aquela regulamentação. Então, a tua probabilidade de acerto é baixíssima, tá? Então, fica a dica. Utilizar material de estudo específico, principalmente reta final. Você não pode cair na asneira de pegar matérias genéricas. Então, eu vou pegar uma doutrina que eu gostei na graduação, vou continuar o estudo. Não. Se você já tem um estudo para concurso público, você já tem essa noção. Mas muitas pessoas vão se aventurar e acabam utilizando livros errados, doutrina inadequada, não estudam jurisprudência, não fazem questões objetivas, o que acaba prejudicando o seu rendimento no concurso público. Veja, não estou dizendo que autores são bons ou ruins para o estudo. Eu quero dizer que existem livros apropriados para esse momento que você vai enfrentar. Então, há livros que é muito bom na graduação, mas não necessariamente no concurso público, e vice-versa. Então, para isso, vocês têm que ter esse acompanhamento da bibliografia adequada, a orientação no material que vocês devem carregar aí no estudo de vocês, questões objetivas e também um estudo diferenciado para as questões dissertativas, que é um aprofundamento diferente conforme eu falei para vocês. Outra questão, revise o conteúdo estudado e faça muitas, mas muitas questões. Principalmente a primeira fase, que eu comparo a uma foice, ou seja, passa e quem estiver ali com a cabeça vai ser arrancada nessa prova objetiva. Quem sobrou vai para a próxima fase. Então é essencial você conseguir o maior rendimento possível para você ter a tranquilidade e a motivação necessária para enfrentar as próximas fases dos concursos. Então, sempre o estudo diferenciado é importante. Quando você for fazer a prova, também é essencial você investigar a banca. Então, por exemplo, essa banca que vocês estão enfrentando aí da PGM Vitória, eu já pude investigar, né, ver um tipo de questão que ela averiguou. O perfil dela, ela tem, pelo menos das questões que ela lançou de direito tributário, um perfil assim bem legalista. Mas isso não quer dizer que ela vai repetir, né, isso na prova da PGM. Mas
todo cuidado e a cautela é necessária, ou seja, investigue, se prepare para isso, porque você nunca vai ser pego de surpresa, ok? Edital. O que você deve ler no edital? Primeiro, as regras do concurso, prova objetiva, data, prazo de inscrição, regras para correção, nota de corte e principalmente a matéria que você vai estudar. Por exemplo, eu coloquei direito tributário. Então, tem matérias que se repetem. São matérias, por exemplo, direito tributário geral, direito tributário normas gerais, CTN, mas existem muitas questões específicas. Grife e vai lendo devagar. Ou reserve uma semana para você tratar, como por exemplo aqui, a Lei de Processo Administrativo Tributário, que é uma lei municipal, a lei do IPTU municipal, a lei do ISS municipal, tudo isso aqui. Por quê? Porque é uma forma que a banca tem de diferenciar de quem realmente quer aquele concurso e que leu a legislação municipal. Então é importante ter esse direcionamento. A gente fornece aqui, em parceria com vários amigos, vários professores, o embasamento necessário para que você consiga estudar. E você precisa ter esse fundamento para evitar a questão, o erro de fazer a prova sem estratégia, sem o preparo necessário. Também veja, matérias como direito administrativo, o próprio direito constitucional, nós podemos ter leis locais. Então, planos de carreiras no município, sempre vai ter alguma questão estabelecendo o processo administrativo dos servidores, alguma norma específica que se aplica somente para esse município. Então, eu coloquei aqui o Código de Ética dos Servidores, que é um decreto, o Estatuto do Servidor Municipal, que é uma lei. Tudo isso é essencial porque pode ser cobrado de vocês, porque é uma lei que você não viu, é uma lei que você não teve contato anteriormente. Então fica a dica. E por último, bibliografia adequada. Já deixo a indicação das minhas 2 obras, que uma Impostos Municipais para a parte de Direito Tributário Municipal, que é o livro mais atualizado que eu tenho, parte de tributos municipais, que vai ser exigido na sua prova, e também Advocacia Pública em Ação, que é um livro muito adequado, trabalha com peças e pareceres jurídicos, extremamente indicado para a segunda fase do concurso, tanto de PGMs como PGS, mas em especial para o seu concurso que você vai fazer. Pessoal, em regra, seria essas dicas que eu queria passar para vocês, rapidamente, para a reta final, foco, objetivo e disciplina no estudo de vocês. O resto vem como consequência e com certeza vai vir o êxito da sua aprovação. Grande abraço do professor Elton Kramer. Até mais.